luzes para ver. Está indo bem, já estamos no ar. Tá. Oi, boa noite a você que acompanha aqui essa nossa página. Eu sou Wagner Romão, sou professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Atualmente também presido o Sindicato dos Professores aqui da Unicamp, a do Unicamp, né? E eu tenho utilizado esse espaço aqui, essa página, Prof. Wagner Romão, essa página no Facebook, para fazer discussões a respeito desse momento que nós estamos vivendo, né? Desse momento extremamente difícil, tenso, angustiante, né? Tanto nos seus aspectos sanitários, nos seus aspectos econômicos, nos seus aspectos políticos, sobretudo aqui no Brasil, em que a gente tem uma situação política muito difícil, né? Com um governo errático que está fazendo um trabalho de sabotagem de um esforço institucional, né, de muitas instituições, de muitos governos, tanto no nível estadual como no nível municipal, as universidades, enfim, centros de pesquisa, todo o Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação difícil, né, nesse aspecto. Então, eu aqui já tenho recebido pessoas do mundo acadêmico, do mundo da política, e tem sido muito gostoso poder enfim, tentar enfrentar juntos essa situação, né? Hoje eu tenho aqui uma grande amiga, muito querida, Marilane Teixeira. A Marilane é economista, pesquisadora do CESIT aqui da Unicamp, né? O Centro de Estudos Sindicais, né? E do Trabalho, né, Marilane? Não me lembro agora da sigla do CESIT. Economia do Trabalho. Economia do Trabalho, exatamente. E enfim, Marilane, um grande prazer ter você por aqui, né? Eu já vou passar para você fazer as suas saudações iniciais, mas antes eu vou fazer um pouco de uma introdução aqui nessa nossa conversa, né? Acho que a gente já vinha, eu tenho feito conversas aqui, fiz uma conversa com o Guilherme Melo logo no início dessa quarentena, né? Fiz conversas também com outros colegas da ciência política, estudiosos também, antropólogos, estudiosos desse nosso contexto, né, tanto dos militares como do judiciário, e acho que esse aspecto da economia e do mundo do trabalho, ele é um eixo, extremamente importante para a gente pensar no que está acontecendo hoje e no que vai acontecer em breve, né, nas continuidades e nas rupturas que podem acontecer nessa sociedade que está nascendo e que aparentemente é uma sociedade em que nós vamos viver sobre uma constante tensão a respeito de qual vai ser a próxima pandemia, quando que ela vai aparecer, né? E acho que isso é um elemento que traz muita insegurança para todos e todas nós, né? Nós já vínhamos, né, de um processo desde o final do impeachment da presidenta Dilma, né? Nós já vimos de um processo de um aprofundamento, né, das iniciativas do governo federal no sentido da flexibilização das leis trabalhistas, né, da implementação de uma lei de terceirização que abriu espaço para todas as atividades no mundo do trabalho. Praticamente todas as atividades passam a ser passíveis de terceirização, né, Marilane? E depois a reforma trabalhista, ainda no governo Temer, e agora, mais recentemente, a reforma previdenciária no governo Bolsonaro, né? Enfim, a gente já vem de um processo, né, que se agudizou, me parece, no governo Bolsonaro, né, que é um governo ultra neoliberal, que tem uma agenda fortemente relacionada ao enfraquecimento dos sindicatos, ao reforço das iniciativas que, digamos, quebram mesmo a espinha, né, da classe trabalhadora na sua possibilidade de se organizar e de fazer frente enfim, ao avanço do capital, né, e a precarização do trabalho, né? A gente vive esse momento de uberização do trabalho, do mundo do trabalho, né, em praticamente todas as suas facetas. E hoje também, que é um aspecto que eu quero discutir um pouco mais para o meio da nossa conversa, a gente ainda tem no campo da educação, né, todo esse debate a respeito do ensino à distância, né, do que é bom, do que é possível se fazer de maneira
razoavelmente digna, né, na relação do trabalho docente, do docente com seus estudantes, mas muito também de uma precarização, até de robotização de ações, né? A gente viu aí esse caso da Laureate, né? Esse conglomerado de escolas de ensino à distância, né? Em que os professores são realmente substituídos por robôs, né? Na correção de provas, de avaliações, etc. Então, eu acho que essa situação toda ela tem trazido para nós, né, uma série de, acho que reforçado coisas que já estavam presentes na agenda política e da própria economia, né, mas ela também insere outros temas que acho que a gente poderia discutir aqui hoje, Marilane. Então, eu queria, para começar, que você pudesse, enfim, fazer um panorama geral de como você está vendo esse processo todo, né, e sobretudo, nesse momento da pandemia, né, tanto no campo econômico, tanto com relação também ao campo das relações do trabalho. Tá, ok. Obrigado, viu, pela tua presença, agradeço muito. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, Wagner. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Sei que você é incansável nesse trabalho de trazer informações e de abrir diálogo permanentemente, então então eu fico contente de poder contribuir, quero cumprimentar todos que estão, todas, né, que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, também é um prazer, uma sexta-feira, final da tarde, né, todos nós, de alguma forma, estamos, mesmo que isolados em casa, estamos realizando muitas tarefas, né, isso faz com que, muitas vezes, a gente não consiga se dedicar tanto tempo para acompanhar todas as coisas que estão ocorrendo, e tem um universo de informações também que circulam, e numa velocidade muito grande, que muitas vezes não nos permite, por pouco tempo, nós já estamos desatualizados em relação às coisas que estão ocorrendo. Então, esse período tem um significado muito grande, muito importante para a sociedade brasileira, enfim, para o mundo, né? É uma situação em que tudo indica que é um quadro que vai se repetir, que nós temos que começar, não digo nos acostumar, mas nos preparar para isso, e isso coloca, inclusive, em xeque várias políticas e traz para a centralidade um debate sobre política pública, Estado, segurança alimentar, vida, sustentabilidade da vida. Então, é uma oportunidade também de resgatar temas complexos, mas que são muito caros a nós que pertencemos a um campo progressista, um campo que vê e que acredita numa outra sociedade, numa outra economia, né? Uhum. A crise, ela acentua aspectos que, vamos dizer, que eram já práticas antigas, né, reciclado com novas práticas, tanto em relação à discussão do trabalho, como do ponto de vista econômico, e é um pouco disso que eu quero conversar com vocês aqui nessa minha primeira intervenção inicial, sem a pretensão de esgotar e também não cansá-los e cansá-las com muitos detalhes, né? Você pode ficar com novas práticas, tanto em relação... Oi? Pode continuar. Tudo bem. Então, primeiro, assim, do ponto de vista econômico, o que a crise ela revela, o que ela acentua, né? Primeiro, o Estado brasileiro, um Estado destruído, desestruturado, um Estado desmontado, principalmente a partir de 2017, com a aprovação, no final de 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, e a partir de 2017, então, nós temos já implementado a medida que reduz os gastos públicos, limita os gastos públicos nos próximos
20 anos. Então, ou seja, há 3 anos que nós não temos nenhum centavo para educação, para saúde, para as políticas públicas, políticas sociais, e vamos dizer, o superávit realizado tem que ir para pagamento da dívida pública. Então, nós chegamos a um contexto de crise em que o Estado está sucateado. Você não tem contratação de pessoal para a área de saúde, você não tem equipamentos novos, e você já tem um problema que vem dado, vamos dizer, de um contexto já mais, vamos dizer, mais de longo prazo, que é uma dificuldade em um país ter autonomia em relação à produção industrial em setores chaves e estratégicos, e que se mostra agora a sua total fragilidade, seja do ponto de vista dos equipamentos médicos, seja do ponto de vista dos medicamentos, seja do ponto de vista de coisas óbvias, objetivas, que é máscara, por exemplo, que precisam ser importadas. E da dificuldade da própria produção industrial de fazer a reconversão industrial necessária, esse momento, para atender desde da produção de respiradores até a produção de máquinas e até o álcool gel, que demorou, inclusive, para chegar no mercado e para que fosse acessível para a maior parte das pessoas. Sem falar no pessoal, né? Nós temos há 3 anos que você não tem concurso público, e, portanto, isso mostra, então, os limites dessa política de destruição do Estado que tem sido realizado nos últimos 3 anos, desde o golpe com a presidenta Dilma. Bom, nós chegamos a um quadro em que, objetivamente, para enfrentar a crise, assim como todos os países desenvolvidos, todos os países que estão enfrentando a pandemia no mesmo grau, na mesma magnitude que a nossa, você tem que fazer, basicamente, política fiscal. Quer dizer, você precisa do Estado mais do que nunca. O Estado, nesse momento, ele é fundamental, porque ele é o único agente que é capaz de gastar para além da sua capacidade de arrecadação. Então, nesse momento, não está em discussão a austeridade fiscal, não está em discussão o equilíbrio fiscal. Você tem que fazer emendas que garantem complementação do orçamento para que você possa gastar naquilo que é essencial e que dê segurança, dê renda, e possa, de certa forma, garantir os instrumentos, as ferramentas necessárias para que os estados e os municípios possam realizar a política de combate ao coronavírus em cada uma dessas trincheiras, né? E o primeiro grande problema que se coloca no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, foi a demanda a acabar a suspensão do contrato 60 dias, que tem como o benefício o pagamento, o valor equivalente ao seguro-desemprego pago pelo Estado, onde o governo pretende mobilizar em torno de 51 bilhões para isso. Quando acabar, porque começou em abril, vai ter abril e maio, acaba em junho. Qual vai ser a primeira iniciativa dessa empresa? Porque ela não vai retomar o nível da atividade econômica, vai ser dispensar. Da mesma forma em relação àqueles que eventualmente reduzir jornada com redução de salário, que pode ser de 25%, 50% até 70%. Então, as expectativas, que são muito pessimistas, é de que o desemprego estoure, não só agora a partir de maio, mas principalmente a partir de junho, aumentando ainda mais o número de pessoas que não vão ter acesso
ao seguro-desemprego, não vão ter acesso ao benefício, e, portanto, isso tem um impacto na frente do